Bom, então, bom dia a todos. Sejamos bem-vindos a mais um encontro, né, dessas duas turmas de prováveis formandos 2020, num ano totalmente diferenciado, mas não um ano perdido, e sim um ano produtivo, devido às experiências novas que estamos aí incorporando à nossa bagagem. E é importante que a gente tenha consciência de que a ideia é que todos consigam, este ano, pelo menos, levar um pouquinho do que a gente está, enquanto professor, a gente está tentando trazer para vocês, que é estar junto, que o ano, apesar de um ano com esse meio ambiente, com essa questão ambiental, que é esse vírus que está aí nos assolando, mas apesar disso, a gente está sendo forte, nós estamos resistindo, vamos resistir, e se Deus quiser, a gente vai ter uma formatura bem bacana. Mas para isso, a gente conta que vocês acompanhem, façam as atividades, é essa a ideia. Por isso que eu pedi, né, o Márcio e eu, junto com a equipe, conversamos, a equipe diretiva, para que os professores hoje se reunissem. Então, eles estão aqui para conversar, pessoal, com vocês e ter. Que vocês conversem, perguntem, tirem dúvidas de cada disciplina do professor que está presente, assim como nós, professores, também vamos conversar com vocês para ver o que está acontecendo com algumas partes que estão ficando para trás em termos de atividade. Tá? Então, eu ponho a palavra ao professor que quiser começar. Não sei, acho que pode ser o Márcio, né, Márcio? Tá? Pode ser. Bom dia, então, pessoal. Bom dia a todos. Tá? Bom, a Denise já colocou bem, né, o nosso objetivo dessa live, para que a gente possa, né, ter esse retorno de vocês aí para saber. A gente gostaria de ouvir a manifestação, né, de vocês. Como é que vocês estão vendo essa situação de atividade remota, dificuldades para fazer? Como é que vocês estão se organizando para fazer as atividades? Que eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente começar a traçar, como a gente não sabe quando vai voltar e quando é que vai ter, né, se vai voltar ou não, a gente tem que criar algumas rotinas para poder ter um andamento melhor das atividades em casa, né? Então, o que é isso, uma das nossas intenções aí é justamente ajudar vocês a criar essa rotina, essa organização, porque a gente precisa dos retornos, né, das atividades de vocês, para que a gente possa fazer essa comprovação junto à supervisão e a mantenedora, que seria a Secretaria de Educação, para que isso tenha, né, no futuro ali na frente, a validação do ano e a formação de todos vocês. Então, por isso a gente está entrando em contato, né, e esse vai ser provavelmente o primeiro de muitos aí. Existe uma ideia inicial nossa aí para que a gente tenha pelo menos uma vez por semana esse encontro, tá? Que sejam, mesmo que sejam encontros rápidos, mas para que vocês possam ter esse canal para tirar dúvidas, para esclarecer algumas dificuldades que vocês venham tendo, né? Então é importante isso, para a gente conseguir chegar no fim do ano e ter uma melhor resolução dessa situação. Vou dar um exemplo rápido para vocês aí do que acontece com o EJA. O EJA, para mudar de... né, eles trabalham por semestre, né? Então, na metade do ano agora seria, né, o avanço de uma turma para outra e a finalização de uma turma já direto para o ensino médio. O que aconteceu? Teve uma prova, vai ter uma prova, tá, que está sendo estabelecida lá pela Secretaria da Educação, junto com o Conselho Municipal, onde eles vão fazer essa prova, né? Depois tem uma recuperação dessa prova e ainda tem o conselho dos professores que vão analisar para ver se aqueles alunos têm condições de passar adiante ou não. A gente não sabe como é que vai ser com o nosso ensino regular, tá? Mas, tendo essa visão na EJA ali, né, no JC,
a gente já tem uma ideia de que possa acontecer dessa maneira. E as atividades remotas vão ser a comprovação, vão fazer parte dessa avaliação. Então, nesse momento, é muito importante que vocês mantenham as atividades em dia, tenham essas atividades no caderno, salvas no computador ou no celular, onde for, enfim, para que ali na frente, se houver uma condição que eles necessitem dessa apresentação, dessa documentação, vocês têm tudo certo. Se eles, no caso do EJA, tá, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eles vão fazer uma prova, eles lançaram um conteúdo lá que eles acreditam que seja o conteúdo para esse semestre, né, do EJA ali, e aí nós temos que aplicar essa prova com eles. Então a gente mandou durante uma semana conteúdos relativos justamente a essas questões da prova que vão ser aplicadas, quer dizer, eles tiveram meio que uma semana para fazer uma prova. Não que essa prova vá aprovar ou reprovar, porque existe mesmo o nosso trabalho por trás disso, que é a comprovação que vai fazer parte dessa avaliação. Mas então, assim, ó, a gente já é bom deixar de antemão vocês preparados que pode vir a acontecer isso ali na frente. Então é importante que vocês tenham as atividades de vocês em dia, as atividades, como comprovar essas atividades. Eu acho que esse é o principal, né? Eu peço para os meus alunos do nono A, tá? Sempre que eles me mandem assim, atividade 1, ok, a 2 em andamento, 3, ok e tal. Não, eu até nem peço que eles me comprovem, porque tem muita parte física que eles teriam que estar se filmando ou batendo foto de atividades. Então, que me deem um ok, porque assim como eu vou confiar na palavra de vocês, que estão sendo feitas, né, a mantenedora lá tem que confiar na minha palavra, porque eu estou tendo um retorno de vocês, né? Então, o objetivo é que vocês tenham as atividades para poder comprovar ali na frente. No caso de conteúdos que são partes teóricas, principalmente, né? No caso de ciências, português, matemática, história, geografia, enfim, né, o inglês, é importante que vocês tenham essa documentação, tá, gente? Eu acho que ficou bem claro. Se alguém tiver alguma dúvida, né, eu estou à disposição aí para esclarecer. Tá? E a gente quer, assim, ó, manter com vocês esse contato mais semanal, para que vocês possam se expressar, nos dizer como estão se sentindo, como estão fazendo as atividades, né? De repente criar uma rotina de horário de trabalho, mas isso eu acho que ao longo do tempo a gente vai podendo auxiliar vocês nesse sentido. A Mayra quer falar? Pode falar, Mayra. Márcio, gurizada aí do nono ano, tá? Bom dia, good morning. Gente, o professor Márcio falou uma coisa tão importante agora, que eu, com a minha voz rouca aqui, não posso deixar de falar, que é o aprendizado enorme que está acontecendo, muito mais que qualquer conteúdo. A gente nunca passou por isso, nós nunca passamos, nós, professores, e vocês, alunos, nunca passamos na vida, nem imaginávamos que iríamos passar por isso. Então, assim, ele falou uma coisa, confiança mútua. Vocês confiam na gente, e a gente nem sabe o que vai acontecer, nem direito, a gente está aprendendo, engatinhando também. E vocês, a gente confia em vocês também. Se vocês dizem ok as atividades, nem sempre a gente vai poder olhar tudo, é muita coisa, gente. Mas a gente confia porque vocês sabem que disso depende tudo. Se não for agora, vai ser mais adiante. Então, vocês confiam, nós confiamos. É uma relação linda que está se criando aqui. Não posso falar mais, porque vou chorar. Mas é isso aí, Mayra. Assim, eu parto desse princípio, sabe, com todos os alunos, assim, até porque a gente tem um carinho por eles, e acredito que eles por nós também, né, e a gente tem uma convivência diária, né, na rotina de presencial, né,
falando assim. E no WhatsApp também, a gente vai conversando ali, acontece, né, solicitações, eles mandam as mensagens, que, à medida que a gente pede, eles respondem, sim. Eu estou muito contente com o retorno do nono A comigo, assim, tem 3 ou 4 sempre que deixam um pouco para trás, mas essa semana eu já tive 2 que até então não tinham surgido, que isso me deu uma... Que bom! Estavam subindo, assim, deram as caras, sabe? Então, eu acho que esse momento, assim, que a gente tem de poder fazer uma aula online, ou, na verdade, não é nem uma aula, vai ter da Denise, mas eu acho que esse contato nosso com os alunos semanalmente é importante tanto para nós quanto para eles, para que a gente Sim. estreite mais o nosso vínculo e a gente possa se ajudar, entendeu? Porque nós estamos chegando na reta final e a gente não sabe quando isso vai voltar ao normal. Então, se a gente não sabe, vamos fazer por nós, certo? Eu parto desse princípio. E a questão da confiança, eu confio, sabe, nos alunos, eu sou muito sério com o nosso trabalho e acredito que eles também, porque são os dois, têm os mesmos objetivos, né? Nós, na transmissão, na orientação, né, na ajuda, e eles na busca do conhecimento para fortalecer ali na frente a vida deles. Então, eu acho que o nosso caminho é de orientador mesmo, né, de fazer essa parte de auxílio e ajudar, né, e eu acho que esse momento vai ser basicamente para isso, para a gente poder orientar eles daqui a pouco, até as dificuldades que estão tendo, mas eu não consigo fazer, eu não consigo me concentrar em casa, tem barulho, vai ter que, vamos dar um exemplo assim, vai ter que organizar um horário onde não tenha ninguém falando. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo particular na minha época de faculdade, como é que eu fazia para estudar? Claro, eu trabalhava à tarde, fazia um estágio de tarde, né, da 1 às 18 horas, e eu tinha aula de noite, das 7h30 às 11. O que eu fazia quando eu chegava em casa da faculdade? Eu ia estudar até de madrugada, 3 da manhã, 3h30. Por quê? Porque era um horário que não tocava o telefone, ninguém falava comigo, eu conseguia me concentrar. Porque eu sou um cara que me disperso muito fácil também. Então eu pegava aquele horário, assim, vou estudar nesse horário que aqui ninguém me atrapalha. Tem gente que não quer nem ir, tem gente que liga música, conversa, consegue fazer. Então, eu acho que as pessoas têm que conseguir criar a sua rotina dentro da sua condição, né? E é por aí, eu acho que a gente tem que ir conversando para poder orientar e vocês não deixarem de fazer as coisas, tá, gente? Vou deixar a palavra com os outros professores aí. A Eliane, então. A Eliane vai falar. Depois dela. Tá. Então, vai, Eliane. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Com o nono A, nono B, essas turmas especiais, né? Porque também a gente sabe que é o último ano aqui no Rondônia, né? Na Escola Rondônia. Depois vocês vão trilhar um novo caminho, que vai ser também muito importante, vai ser legal. E, assim, aos poucos eu estou recebendo as atividades de vocês, muitos colocam no Classroom, outros mandam no WhatsApp. Eu, assim, para tranquilidade de vocês, eu abri uma pastinha com o nome de vocês e todas as fotos, tudo aquilo que vocês estão me enviando, eu estou guardando lá, tá? Não fica só no meu celular, ficou lá no meu notebook, guardado, né, preservado, e eu gostaria que fosse a mesma coisa ali no caderno de vocês, que vocês guardassem isso, né, como o professor Márcio, a professora Denise já colocaram, da importância de ter esse registro e guardar, para mais tarde apresentar, porque mesmo em casa vocês estão produzindo, né, isso é importante, tá? De uma maneira diferente, talvez lentamente, mas vocês estão produzindo, né? Vocês estão adquirindo conhecimento, vocês estão adquirindo conhecimentos novos, como nós, como professores, estamos adquirindo conhecimentos novos, tá? Então, isso é importante que fique guardado, registrado. Eu recebi muita coisa bacana de vocês,
principalmente em artes, tá? Recebi fotos, que a gente fez aquela atividade de tirar aquela foto pelo celular. Faltam alguns me enviarem, mas eu estou aguardando, porque eu estou curiosa para ver, né? E recebi, muitos fizeram umas sondagens, e eu quero incentivá-los, né, a continuar respondendo essas sondagens, são importantes. E uma coisa da sondagem, que é uma coisa nova para nós professores e para vocês alunos, é que essa sondagem é uma coisa rápida para fazer, né? Você pode fazer ali no celular, você pode fazer no notebook, quem tem computador faz no seu computador, tá? É uma coisa rápida, você pode fazer junto com o seu caderno, né? Vai ali respondendo calmamente, não precisa ter pressa, pode ir olhando aquele registro que você tem, tá? E respondendo. Então, eu quero incentivá-los, tá? A buscar lá no site da escola todas aquelas atividades que têm esses formulários, tá? E realizar isso, tá? Realizar esses formulários, porque também, quando você realiza e envia, a gente já tem esse registro, que você está tendo acesso, que você está conseguindo fazer, que é uma nova modalidade, né, de atividades que a gente está aprendendo a realizar esse ano. Então, eu quero incentivar vocês, tá? Tem alguns formulários que eu não fiz, então busca lá no site e realiza, né, e envia para a gente. Isso é bem importante, tá? E uma outra coisa que eu gostaria também de incentivá-los é na questão, eu estou com várias atividades atrasadas, né? A professora Denise até falou no conselho de classe, e eu até adotei, passei lá para a minha turma de regência, a seguinte estratégia, né? A Denise colocou: faz a atividade da semana e faz aquela que está atrasada naquela semana. Não tenta fazer tudo, de repente não vai dar, mas vai resgatando aquela que está atrasada, né? Faz a da semana e resgata uma. E assim tu vai indo de semana em semana e tu vai completando todas aquelas atividades. As minhas primeiras atividades, elas eram maiores, mas aos poucos eu vim diminuindo, tá? Eu vim diminuindo e fazendo atividades mais enxutas, mais curtas, né? Para que vocês tivessem noção daquilo que a gente está trabalhando. A gente está ainda em História do Brasil, né? Brasil, Primeira República, que a gente começou lá em março. Eu não avancei muito, porque não tinha por que avançar, mas a partir deste momento, desse período agora que a gente está, nós vamos avançando aos pouquinhos, tá? Vamos começando com coisas novas. E eu gostaria que, se em caso de dúvida das atividades que estão sendo postadas no site, ou surgiu alguma dúvida, alguma coisa, que vocês entrassem em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, de alguma forma, para que a gente pudesse ajudar vocês nisso, certo? Então, eu estou bastante feliz com essas duas turmas, tá? Estou aguardando as atividades que alguns têm que postar, tá? Ou estou aguardando o retorno dos formulários. Se alguém tiver dúvida quais são, pode me perguntar no WhatsApp, eu não tenho problema de responder para vocês, tá? Estou à disposição. E vamos lá, muita força, muita coragem, né? Vocês já são corajosos, tá? Já tem muita força e muita coragem, porque atravessar um momento como esse, de incertezas, né? Não é para qualquer um, tá? É para realmente gente muito guerreira. E vocês estão se mostrando, assim, jovens guerreiros, né? Vocês não estão desistindo, tá?
pelo retorno que a gente tem aqui, eu vejo quanta luta vocês estão tendo, mas vocês estão, seguindo, vocês estão perseverando nisso, né? Vocês estão realizando as atividades, vocês estão nos enviando. Então, a palavra para vocês, vocês são guerreiros, né? E certamente vocês vão vencer essa batalha. E é isso que eu desejo para vocês, tá? Que vocês continuem lá em dezembro, tá? Vocês vão ir para uma nova etapa, tá? Que vai ser também muito importante, muito legal. Então, contem com a gente, tem o nosso apoio, pode nos mandar recado, mandar sugestões, tá? A gente está aí para auxiliar vocês, tá? Nós somos cupinchas. O que quer dizer cupinchas? Parceiros, né? Nossa parceria, tá? Então, vamos lá, né? É isso aí. Cupincha aqui, tá? É a nossa parceria. E vamos lá, vocês são guerreiros, vocês vão vencer essa batalha, vocês já estão demonstrando que vocês têm muita força, muita coragem para vencer essa situação que não é fácil. Se não é fácil para adulto, imagina para vocês que são jovens, né? Estão ali atravessando esse momento, mas vocês estão sendo guerreiros, vocês estão tendo coragem e vocês certamente vão vencer essa batalha. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, que Deus proteja vocês, a família de vocês. Estamos juntos, tá? Cupinchas, tá? Companheiros, parceiros. E eu vou me despedindo porque eu tenho a outra turma me aguardando. Tá bom? Um beijo para vocês. Tá bom. Obrigada, Eliane. Tchau. Obrigado, Eliane. Valeu. O Jefferson apareceu aí. Bom dia, Jefferson. Bom Bom dia. dia, Jefferson. Me substitui a Eliane, então. É isso aí, diretor. Segundo Jefferson. tempo, agora entra os reservas agora. Tá bom. Tchau. Antes do Jefferson falar alguma coisa, eu gostaria de, como os professores, Jefferson, estão, cada um dando uma fala com eles, antes do professor Marco falar, que é o último professor a falar presente, depois aí passa para ti, tá, Jefferson? Antes do Marco falar, eu quero dizer para vocês que o Marco, né, então está chegando no nosso grupo, né, ele já se apresentou durante a semana lá no grupo de WhatsApp, mas em aula pelo Meet é a primeira vez. Então, Marco, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Né, em nosso nome, em nome dos dois grupos das turmas, né, do nono A e B, né? E eu tenho certeza que a gente vai desenvolver um trabalho bem bacana junto com eles. Conta conosco, Marco. Certo, tu precisar. E eu espero poder contar contigo, né, para essa caminhada. Com Tá? certeza. Aí a palavra é tua, aí depois o Jefferson encerra essa parte, né, com a direção, tá? Pode falar lá, Marco. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Primeiramente, bom dia para todos os alunos e professores que estão nessa reunião. Eu estou saindo do PPA e entrando no nosso grupo dos nonos anos, sextos anos, e também parece que eu entrarei no EJA também. O que eu gostaria de começar comentando com os alunos que estão nessa reunião hoje? Eu vou dar continuidade ao trabalho da professora Clarice, de língua portuguesa, tá? E continuar o resto do ano com vocês. Duas coisas que eu acho importantíssimas ressaltar aqui, que também já foram ditas pelos outros professores, gente. Primeiro, criar uma rotina de leitura e de estudos. Não necessariamente apenas com as atividades que nós passamos pelo site, mas sempre que vocês puderem ler uma notícia ou se informar por notícia de televisão, tudo que for agregar conhecimento e informação é importante para vocês, tá? Isso vai criando
a capacidade argumentativa para a gente e também de reflexão para a gente entender o que está acontecendo no mundo. Sempre encaminhem dúvidas, eu estou à disposição para vocês encaminharem dúvidas sobre as atividades semanais, que serão sempre postadas pelo site da escola. Eu postei o meu e-mail pessoal, que também vocês podem encaminhar dúvidas por e-mail, se tiverem dúvidas em relação às atividades. Essas atividades, elas são participativas, é um diagnóstico participativo. Importante ressaltar também que vocês precisam identificar as atividades que vocês fazem. Coloca nome completo, coloquem a data que vocês fizeram, coloquem a turma que vocês estão, porque identificação e registro é muito importante. Vocês precisam guardar esses documentos, porque determina o que vocês vão encaminhar depois, se solicitarem isso para vocês, tá? Isso identifica o desempenho que vocês vão ter de participação em aula. E essas atividades contarão com participação de vocês, tá? Eu acho que, de resto, tudo já foi dito pelos outros professores. Rotina, vontade de estudar, leitura, organizar material de vocês, ter geralmente um caderno ou um bloquinho de notas, identificando as datas, os nomes, qual atividade que vocês terminaram. Dúvidas também vocês precisam anotar. É importante anotar, organizar e também criar uma rotina para fazer alguma modificação ou alguma transformação e desenvolvimento do conteúdo e do conhecimento de vocês. Por enquanto, é dessa forma que a gente vai poder auxiliá-los, né, à distância. Não sei quanto tempo isso daí vai continuar, não sei qual é a realidade que terá no futuro. É um vírus bastante complicado, está matando bastante pessoas. Todo mundo que eu conheço da saúde, que eu falo sobre isso daí, com eles dizem que os médicos estão tão perdidos quanto nós. Talvez eles ainda não tenham respostas concretas a respeito do que isso pode fazer no ser humano. Então tem que se proteger bastante. E o que a gente pode fazer é auxiliá-los à distância, né? Desta forma. Mas a gente precisa da ajuda de vocês também para fazer isso. E também da atenção, do foco que vocês precisam ter. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou gostaria de acrescentar alguma coisa, mas eu acho que tudo já foi dito, assim. Criar uma rotina, encaminhar dúvidas, eu disponibilizei o meu e-mail, identificar atividades, guardar essas atividades no caderno, no bloco de notas ou agenda, enfim. É isso, né, Marco? É isso aí. Obrigada, viu? De nada. Tá? Vamos passar para o Jefferson, então. Pode ser. Bem-vindo à nossa reunião, Jefferson. Passar a palavra para o professor Jefferson. Muito bom dia a todos, então. Espero que todos estejam bem, né? Tranquilos. Os azuis mais felizes hoje um pouco, né? Mas faz parte, né? Na verdade, eu vim só para dar um alô para vocês, para ter certeza que todos estão engajados, né, nesse nosso momento. A gente precisa manter, né, o foco, é difícil, não é fácil para ninguém, para nós professores também não é fácil, né? Mas é importante e é necessário, né?
Ontem eu tive uma reunião, né, com a Secretaria de Educação, então vários assuntos foram tratados e um deles seria a questão do retorno, né? Para adiantá-los, né, a gente tem até outubro não tem previsão de volta, né? Mas eu vou trazer uma opinião pessoal minha, né? Não é uma opinião da mantenedora, da prefeitura, nem do estado, né? Eu acredito que esse ano a gente não vai conseguir, pelo menos, um retorno completo, né? Eu acredito que a gente deva ficar nas aulas remotas até o final do ano. Mas, a princípio, o que está definido pelo governo é que até outubro não tem aula, né? Vai se manter o nosso estudo remoto. Por isso, a minha preocupação e a minha intenção de falar para vocês que, como nós temos um limão, a gente tem que fazer a limonada. Então, não adianta a gente achar ruim ou que é difícil ou criar 1001 problemas, que realmente existem, ninguém está dizendo que não, mas a gente tem que tomar essa limonada e, então, a gente vai ter que fazer o melhor dentro do que a gente tem. E a gente conta muito com vocês são os formandos da escola, né? A formatura, o ano não está perdido, o ano vai acontecer, vai terminar o ano, então vocês precisam, né, se dedicar o máximo que vocês puderem, dentro das condições que nós temos, das condições que vocês têm, né, para que o ano que vem a gente possa, vocês, numa outra escola, né, vai ser feito um plano para recuperação de jogadores que vão ficar para trás, com certeza, esse ano, né, a gente não tem como cumprir todos os conteúdos necessários, porque a gente está afastado, é difícil, enfim, né, tem toda uma dificuldade também com a mídia, né, com a internet, mas a gente está fazendo o máximo, os professores estão fazendo o máximo e vocês têm que fazer o máximo também, né? Assim a gente vai chegar lá no final e, né, para o ano que vem vai estar tudo dentro do planejado. As outras escolas também vão se planejar para isso, assim como nós vamos nos planejar para os alunos das nossas turmas que vão avançar, vocês também vão estar sendo recebidos na outra escola com esse pensamento, né, que foi um ano atípico para todo mundo. Mas, para isso acontecer, vocês precisam continuar, né, dentro desse sistema que a gente está oferecendo, fazendo as atividades, participando o máximo possível dos meets, né, eu não sei se a Denise e o Márcio já falaram, mas a princípio deve aumentar o número de encontros, né, pelo Meet, para a gente poder também ter um contato maior, né, com vocês. Mas o mais importante, dar o retorno, fazer o que está sendo proposto pelos professores, né, e fazer o máximo de vocês, que é isso que vai importar lá no final para a progressão de vocês para o ano seguinte. Tá? Mas, no mais, eu espero que todos, né, estejam conscientes, né, da situação que a gente vive, não se exponham, né, não criem problemas para vocês nem para a família de vocês, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Tem a probabilidade das pessoas mais idosas terem maiores problemas? Sim, tem, mas existem pessoas jovens, pessoas atletas, enfim, que também têm problemas e problemas graves também. Então a gente precisa se cuidar ao máximo, né? Sempre pensando que ninguém sabe o que vai acontecer caso fique doente, né? Então a gente precisa estar bem atento a isso. Então eu deixo um beijo para vocês todos, né, que a aula seja bem proveitosa, que continuem engajados, né, dentro do sistema que a gente está oferecendo, que é o que a gente pode fazer, e com certeza nós, os professores, estamos fazendo da melhor maneira que a gente pode, né, com muito interesse para que vocês tenham esse alcance. Muito obrigado para vocês. Bom, eu acho que a Denise tem, né, agora uma aula com eles aí das 10h15 às 11h, né, Dê? É. Então, só deixar para vocês aí, né, o meu tchau e dizer que, né, o que precisarem ali, pode entrar no WhatsApp tranquilamente aí, que a gente vai resolvendo as coisas e conversando por ali. Provavelmente a gente vai ter aí, né, não sei se na semana que vem, mas a ideia é fazer semanal esse encontro com a turma, para a gente ir mantendo, né, esse vínculo, esse contato. E dizer para vocês o seguinte, antes de encerrar,
é que a gente não sabe se isso daqui para frente não vai ser uma nova forma de estudo. Se isso aqui não vai ser, né, a gente não sabe como é que isso vai acabar, se não vão surgir novos vírus, como é que vai ser, então provavelmente esse aprendizado que a gente está tendo meio que socado goela abaixo, assim, né, meio na corrida, no tranco, né, a gente tem que ir aprendendo com tudo isso, porque provavelmente ali na frente a gente vai ter uma mudança em algumas coisas perante ao estudo. Né? Então, aproveita esse momento, né, e vamos aprendendo junto aí para lá na frente todo mundo poder, né, ter os acessos. É o que eu digo para eles, né? Segundo Charles Darwin, tem que se adaptar. Exato, Se adaptar às condições que nos são oferecidas. É isso então, aí. E é essa capacidade humana animal, não é só o ser humano que tem essa capacidade de adaptação, né? Mas nós, enquanto indivíduos, todos temos capacidade, só vão sobreviver aqueles que conseguirem se adaptar. Os que não conseguirem se adaptar vão ficando pelo caminho. E isso é em termos de fisiologia, é em termos de conhecimento, é de sociedade, é de relação interpessoal, é tudo. Então, é uma questão de adaptação, este momento, né? É nos adaptarmos a este novo, que é um novo, que é no início lá da pandemia, dizer, nós estamos num novo normal. Não sei até que ponto eu podemos dizer que é um novo normal, porque é uma coisa que já vinha se apresentando de uma forma lenta que nos passava despercebido. Ou melhor, passava despercebido por alguns, né? Então, agora é a hora da gente procurar, como o Jefferson falou, vamos fazer uma limonada bem legal, bem gostosa, e aproveitar esse último ano de Rondônia, interagir entre vocês, pessoal. Interajam, conversem por WhatsApp, troquem ideias, vejam as atividades. Eu já fiz essa, já fiz aquela. Troquem, cresçam juntos, é isso que a gente espera de vocês. Se tem alguém que está ficando para trás, vai lá e diz, por que tu não fez ainda? Vamos fazer junto, vamos lá, vamos trabalhar, puxem uns aos outros. Vamos trazer essa turma, essas duas turmas juntas para chegar ao objetivo final, que é avançar de ano, né? Então, nós estamos aí. Denise, agora tu falou outra coisa, que é a questão de não é lugar nem hora para egoísmo agora. Não só em relação ao Covid, porque se tu pega a doença, tu pode levar a doença para outras, tu leva para outras. Então, agora é hora de trocar as coisas boas, de cuidar por si, pelos outros. E é isso, não tem lugar para egoísmo mesmo, né? É um crescimento também. Obrigada, gente. É isso aí, gente. E contem comigo também. Tá? Então vamos deixar a Prof. Denise tocar. Okay, tchau. Tchau, nós vamos ficar agora aí trabalhando. Bye. Tá. Um abraço para vocês, boa aula. Boa aula para todo mundo. Qualquer coisa, é só chamar. Tá bom? Um abraço. Tchau, Dê. Tchau. Queres que eu fique aqui online? Não, tranquilo. Não precisa. Então tá. Beijão para todo mundo aí. Tá bom. Um abraço. Pessoal, olha só. Eu tenho uma apresentação que eu fiz sobre as últimas aulas estudo do átomo, né? Que é uma coisa nova que veio. Eu acredito que alguns de vocês devem estar com dúvidas, né? Eu pedi que vocês tenham em mão a tabela periódica, tá? Todo mundo tem aí? Eu tenho. Tá. Tabela periódica, tá? Caderno, tá? Caneta, lápis, que é para vocês irem anotando durante, né? De repente, o que eu estou falando. Oi, Jefferson. Durante o que eu estou falando, vocês podem ir anotando ou me interrompe e pergunta, tá? Que é importante. Outra coisa, não deixa dúvida, não leva dúvida para casa, tá? Vamos tentar hoje, sim, tirar o máximo de dúvidas possível.
Antes de iniciar, eu quero tirar uma foto, eu vou colocar na minha tela aqui para nós tirarmos uma foto. Só abre aí, eu esqueci de pedir enquanto estavam os outros professores, mas a gente pode fazer agora. Abram só um pouquinho para a gente tirar uma foto. Alguém tira a foto aí, por favor. Eu vou tentar tirar aqui também. Abre aí, por favor. Que daí a gente tira uma foto que tem que registrar. Abram aí, por favor, as câmeras. Isso, vamos lá. Só para eu tirar uma fotinho. Ainda tem gente com a câmera fechada. Isso. Vamos lá. Aí, tá melhorando. Tá? Alguém mais tirou para mim? Alguém tira aí, que daí eu não saio com o celular. Nossa, Calhau, como é diferente. Nossa, como está diferente. Tira aí, alguém tirou? Tiraram, pessoal? Tá, obrigada. Ok. Então, eu vou colocar a apresentação. Deixa eu colocar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de iniciar a apresentação? Nada? E aí, assim, ó, lembra a primeira vez que eu apresentei para vocês e que eu falei que eu não me vejo, eu só vejo agora a apresentação. Então, eu preciso que vocês me digam se ela já está aparecendo. Sim, senhora. Tá? Ela apareceu aí para vocês a tela da... Ou ainda não? Sim. Sim, senhora, apareceu. É? Sim. Só que para mim não está aparecendo. Só um pouquinho. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Para aí um pouquinho, tá? Vamos ver. Não. Ah, agora sim. Ok. Para vocês apareceu? Sim. Apareceu. Sim. Ok. Então, assim, ó, a ideia de hoje é o estudo do átomo, tá? E eu trouxe bem em cima daquilo que eu já mandei para vocês nas 2 aulas das semanas anteriores, tá? Quando a primeira pessoa que nominou essa partícula extremamente invisível que é o átomo, deu o nome átomo, por que átomo recebeu este nome, tá? Porque A em ciências, o prefixo A em ciências, significa o quê? Quem é que lembra? Significa não, não é? Não, isso. Exatamente, ótimo. Significa não. E a palavra tomo significa divisível. Então, a palavra átomo significa o quê? Não divisível. Não divisível. Mas isso, quando eles deram este nome, tá? Eles supunham que o átomo era a menor partícula que existe. E não é. Depois, com o passar, com a tecnologia, não digo tecnologia, porque foi bem antes desse momento tecnológico, se descobriu que o átomo era divisível, sim.
Mas daí ele já tinha sido registrado com o nome de átomo, e a partir do momento que ele é registrado, se mantém este nome lá no sistema internacional. Entretanto, se divulga o que foi descoberto de novo, porque a ciência, o que hoje é verdade, amanhã pode passar a não ser. Isso eu digo sempre para vocês. Então, o que significa hoje átomo, nos dias, nos tempos atuais? Que ele é divisível, sim, e descontínuo. Ele não é uma coisa contínua. Por quê? Porque ele é extremamente microscópico. E o átomo, isso eu já tinha falado para vocês lá no presencial, ele divide-se em duas partes. Lembra que eu comentava com vocês do ventilador de sala de aula? Né? Que o meio, núcleo, e as hélices do ventilador que eu punha para girar naquela época da sala, né? Que girava assim as hélices. Então, núcleo e eletrosfera. Duas partes do átomo. Lembram disso? Tá? E no núcleo, que é a parte também chamada de parte central, estão os prótons, lá no núcleo, tá? E os nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons. E este átomo, essa partícula invisível, tá? Ele é composto por cargas elétricas. No centro, no núcleo, estão as partículas chamadas prótons, que são positivos. E na eletrosfera, os elétrons, que são negativos. Então, isso também se viu naquela oportunidade, né? Que o átomo, essa parte positiva, tá? E essa eletrosfera negativa, o que acontece? Acontece uma atração, porque as cargas elétricas opostas se atraem. Tá? As cargas elétricas iguais, positivo com positivo, se repelem. Negativo com negativo, se repelem. Opostos se atraem. Tá? E essa representação do elétron, tá? É para o negativo. Próton é o sinalzinho de mais positivo. E o nêutron não tem carga elétrica. Tá? Depois vem a questão, né, da característica, então, dessas cargas elétricas. Está aqui no coraçãozinho ao lado, que os opostos se atraem. Por isso que eu coloquei em coração, né? Porque é um grande amor, é que ela representa essa união, né? E coloquei também ali que é importante que as cargas opostas ou contrárias se atraem, né? Número 1. E que a eletrosfera, tá? Ela é sempre atraída pelo núcleo do átomo, porque o positivo vai atrair o negativo, ok? Outra coisa importante, nessa partícula extremamente invisível ao olho nu, o átomo é visto, sim, por meio do microscópio eletrônico. Não aquele microscópio óptico que nós temos em sala de aula, não. É um microscópio bem especializado para visualizar essas partículas chamadas átomo. Professora, qual a diferença de um próton? Diferença? De um microscópio pro... Tá. A diferença do microscópio óptico para o eletrônico é o canhão. É o que permite a visibilidade e o aumento de número de vezes. Então, por exemplo, aquele que a gente tem em sala, lá na escola, nosso laboratório, ele é chamado microscópio óptico. Por quê? Ele tem uma resolução, aquele canhãozinho que vem as oculares, aquela parte ali, é pequena, né? Então, ele aumenta, em vez de a gente olha ali, põe umas partículas, a gente consegue visualizar. Lembra que nós vimos o sangue, vimos a cebola, né? Agora, o microscópio eletrônico, o canhão dele, a parte que vai promover o aumento de vezes, ele é aproximadamente do diâmetro de uma sala de aula. Entendeu? Então, o lugar que tem esse tipo de microscópio são em lugares especializados. E aí, assim, é uma sala só para o canhão. O que é o canhão? É a parte do microscópio que vai permitir o aumento de vezes. Vai aumentar. Ele é grandão? É grandão. Aí o que acontece? Claro que as pessoas que trabalham com isso não vão trabalhar naquele lugar não. Então, ele é grande, o aparelho, só que ele vem diminuindo, e quando chega ao microscópio, que a pessoa está numa sala ao lado, anexa, ele já chega menor, e chega do tamanho de um microscópio normal. Só que lá,
A base dele é bem maior. Então, ele é chamado de microscópio eletrônico. Tá? É claro que, logo que fizeram os primeiros microscópios eletrônicos, ele tinha um canhão imenso. Hoje em dia, eu não sei, talvez já esteja até bem menor, devido ao avanço da tecnologia. Tá? Então, o que caracteriza um átomo? São as cargas elétricas e a massa. Quem é que lembra o que é massa? Massa. Massa. Bom, vamos voltar É à o que matéria. ocupa espaço. Ah, matéria. O que é matéria? Quem é que lembra? Tudo aquilo que tem? Que possui Tudo massa aquilo que e tem ocupa massa lugar e no ocupa espaço. lugar. E É isso daí, eu falei ao contrário. matéria. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no E espaço. ocupa espaço. Mas se tem massa, o que é massa? É uma quantidade de matéria. Isso! Massa é quantidade de matéria. É aquilo que eu posso mensurar, que eu posso medir. Massa. Então, ela vai ter peso devido à força da gravidade. Peso, lembram? É a massa mais a atuação da força da gravidade. Tá? Então, massa é uma quantidade de matéria. Então, a massa de um átomo, o que torna um átomo mais pesado ou mais leve, a massa dele, aonde que ela se localiza? No núcleo, na parte central. Na eletrosfera, a eletrosfera ela é tão leve que ela flutua. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver um beija-flor voando. Quando o beija-flor voa, tu consegue visualizar se tu tá perto dele. Só o corpo, as asas tu não vê. Ele bate tão rápido que as asas somem. O átomo, traçando um paralelo, né? É assim também. Se tu conseguisse visualizar um átomo, tu vai conseguir visualizar mais a parte central, porque é onde está a massa, o núcleo. E na eletrosfera, tá? Não consegue visualizar porque ela é muito leve, não tem, a massa é praticamente nula. Tem, mas é praticamente nula. Tá? Agora sim, essa palavra neutro, tá? Se diz que um átomo é neutro, e eu preciso aqui que vocês prestem muita atenção, até anote num caderninho aí. Neutro, tá? O que é neutro? É aquilo que é nulo, aquilo que é zero. E não vão misturar com a palavra nêutron. Isso é muito... Gente, assim, ó, é básico. Se hoje vocês saírem dessa aula sabendo diferenciar nêutron de neutro, eu já vou ganhar meu dia. Porque há alunos que, lamentavelmente, vão para o ensino médio e não sabem essa diferença, ou acham que é a mesma coisa. Nêutron e neutro. Tá? As palavras são parecidas, os sons são parecidos, mas elas são totalmente diferentes. Um átomo é neutro quando ele é nulo, quando ele é zero. E o nêutron é uma partícula que tem no núcleo do átomo. Aí eu trago para vocês uma lembrança de infância, para vocês conseguirem trabalhar, colocar no cérebro essa relação para nunca mais esquecer. Não sei se vocês, aqueles que têm um pouquinho de cientista interno, assistiam o desenho do Jimmy Neutron. Oi? Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Assistia, é um desenho. Senhora, era um carinha que tinha um cabelo meio enroladinho ruivo? Isso! Eu assisti, então. Isso, tá? Ele tinha um sorrisão assim? Não lembro. É. Olha, ainda tem o Jimmy Neutron, tá? Ainda tem. Ele é um cientista. Então, ele quer trabalhar os átomos, ele quer descobrir, ele quer... Então, por isso o nome dele é Jimmy Neutron, porque nêutron de núcleo do átomo, nêutron. Tá? Então, para relacionar que nêutron é átomo, lá o núcleo do átomo, está no núcleo do átomo. E neutro é zero, é nulo. Aí eu trouxe para vocês aqui uma maneira que eu sempre trago em minhas aulas, que eu acho que facilita bastante, tá? Aqui vocês têm o seguinte, esse símbolo químico aqui, ó, Al, é de qual elemento? Al. Alumínio. Alumínio. Isso, concordam? Tem mais gente por aí? Então,
Sim. alumínio, Al. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Não pode esquecer disso. Ah, professora, mas eu só escrevo tudo em maiúsculo. Dá um jeito, te vira. Quando se fala em símbolo químico, a primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Ponto. É assim. Quando é símbolo químico de um elemento, por exemplo, enxofre, que é S, que vem de sulfuro, o S é maiúsculo. Agora, por exemplo, se for alumínio, que está aqui, Al, A maiúsculo e o L minúsculo, tá? Então, o alumínio, ele tem número atômico 13. O que quer dizer o número atômico? É o número do átomo. A tabela periódica tem, em média, 112 elementos químicos conhecidos. Tem mais já em estudo, mas registrados 112. Cada um desses elementos da tabela periódica representa um átomo. E cada um deles tem o seu número atômico particular. Então, se vocês estão com a tabela periódica em mão aí, pega ela, por favor. Tabela periódica, tá? Então, assim, ó, tabela periódica, vocês vão ter... O primeiro elemento da tabela periódica é quem? Quem é o primeiro elemento? Hidrogênio. Hidrogênio. Número atômico, 1. Certo? A tabela periódica, a gente lê, analisa no sentido horizontal. Então, o hidrogênio está na família 1. Família, já falei para vocês na sala. Família, sentido vertical. Tá? Período, sentido horizontal. Então, o hidrogênio... Tá, Oi? O número que está embaixo, ali tá 1,008, não é esse, né? Não. É o 1 inteiro, tá lá em cima. Achou lá em cima o númerozinho 1? Achei. Tem tabelas que ele é em cima e tem tabelas que ele é embaixo. Segundo o Sistema Internacional de Unidades de Medida, o ideal que seria, o certo seria que ele fosse embaixo. Mas, geralmente, as pessoas invertem, que é justamente para o aluno criar hábito de saber quem é um e quem é o outro. O número que tem vírgula dentro do quadrinho da tabela é o número de massa. Tá? É a massa atômica dele. E o número inteiro, sempre o número inteiro é o número atômico, é o número do átomo. Sempre. Tá bom? Então, cada átomo tem o seu número atômico próprio. Então, por exemplo, o hélio. O hélio está na família 18, na última família lá, 18, a família dos gases nobres. Tá? O hélio tem número atômico 2, porque ele é o segundo elemento da tabela periódica. Aí foi assim, volta lá na família 1. Lítio, número atômico 3. Tá? Então, o número 3 é só do lítio, não é de mais ninguém. Ah, mas quem sabe? Não tem quem sabe. É dele. Aí nós chegamos no boro, indo no sentido horizontal. Horizonte, nascer e pôr do sol. Horizontal. Então, nós temos o boro, número atômico 5. E assim vai sucessivamente, sempre em ordem crescente. Aí, eu falei para vocês já em sala de aula, não sei se vocês lembram, que a família periódica, ela tem 7 períodos no sentido horizontal e tem 18 famílias no sentido vertical. O alumínio está na família 13 e está no período 3. Localizaram o alumínio? Sim. Sim. Tá? E aí, assim, ó, o alumínio, ele tem número atômico 13, e é só dele. Tá? E aí vem, o que significa ser um átomo neutro? Um átomo é dito neutro
quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. E por que ele é neutro? Porque os prótons têm carga elétrica positiva, então o alumínio tem 13 prótons no núcleo, e o alumínio na eletrosfera tem 13 elétrons, mas os elétrons são negativos. Então, tu vai para a matemática. Eu tenho 13 e devo 13. Se eu tenho 13 e devo 13, eu vou lá e pago, eu fico com quanto? 0. Zero. Então, por isso, nulo. Neutro. Tá? Pergunta. Ficou claro isso aqui? Se eu perguntar agora para um de vocês, é que eu anotei o nome de todo mundo. Como eu não estou agora, eu só estou visualizando a minha apresentação. Eu não vejo vocês, só vocês que estão me vendo. Mas eu anotei os nomes. Se eu perguntar agora para um de vocês, tá? Um elemento. Tá todo mundo com a tabela aí? Todos? Sim. Eu pensei que... Professor, eu tô com a... Fala. Não, eu não tô em casa, eu tô com a tabela. Não, eu tô com a tabela, uma tabela na internet. Mas eu tô vendo ela aqui. Tá vendo, Caliel? Tá bom. Então, assim, ó, o que acontece? Claro que eu não vou chamar vocês, imagina, eu não vou constranger ninguém. Mas, assim, ó, eu gostaria que vocês participassem, tá? Então, assim, por exemplo, vamos ver se vocês conseguem descobrir. Olha só. Consegue não, vocês vão ter que descobrir. Família vertical. Então, nós temos na primeira família, só para a gente se localizar, nós temos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Acharam? Acompanharam com os olhos? Segunda família, nós temos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Acharam? Ok. Terceira família, nós temos escândio, ítrio, lantânio. E aí, do lantânio, tem aquela janelinha que eu falei para vocês, que tem lá embaixo, tá? Que abre, mas vai para as outras famílias. Aí, depois, nós temos o actínio, que também é da família 3. Quarta família, nós temos titânio, zircônio, áfio, Rutherford. Tá? Aqueles de baixo eu não vou falar. Depois da quinta família, nós temos vanádio, nióbio, tantálio e... não sei ler isso aqui. Budínio. Sexta família, cromo ou crômio, molibdênio, tungstênio e aquele SG ali. Depois nós temos na 7, manganês, tecnécio, rênio e o bório. Na família 8, nós temos ferro, rutênio, ósmio e ácio. E assim por diante, eu não vou ler todos. Conseguiram pegar o que é família? Agora, se vocês tiverem uma régua, eu me preparei, eu tenho uma régua aqui. Então, assim, ó, se vocês tiverem uma régua ou uma folha, coloquem lá. Vamos para os períodos, que são 7. No primeiro período, sentido horizontal, nós temos hidrogênio e hélio, somente. No segundo período, nós temos lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Terceiro período, nós temos sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. E assim, você vai colocando a régua no sentido horizontal, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto período, nós temos potássio, cálcio, escândio e assim até chegar lá no criptônio. Primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinto período, rubídio, estrôncio, ítrio, zircônio, nióbio e segue até chegar no xenônio. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta família, sexto período, nós temos césio, bário, até chegar no radônio. E o último período, frâncio, rádio
e o gás nobre lá não temos ainda um nome conhecido registrado. Deu para entender, então, que eu já tinha explicado, eu só estou relembrando com vocês. O que é família, que são 18, períodos, que são 7. Agora vem a proposta. Número atômico é o número próprio de cada átomo. Por favor, alguém me diga, tá? Quem é o número atômico do elemento que está na família 15 no terceiro período? Quem é o número atômico dele? Quem é o elemento e quem é o número atômico? Arsênio, e o número atômico é 33. Ó, vamos de novo. Não é, Laura. Vamos de novo. Não, tudo bem. Alguém está falando correto. Posso falar, Sora? Pode. Fósforo, número 15. Isso. Quem é que falou, Luna? Foi tu, Luna? Não. Quem é que está falando? Eu sou da Cíntia. Cíntia. Ótimo, Cíntia. Parabéns. Gente, olha só. Deixa eu voltar aqui. Opa. Pulou aqui. Parei. Só um pouquinho. Não. O que eu estou fazendo aqui? Então, o que acontece? Olha só. Não. Deixa eu voltar para trás. Aqui. Ótimo. Então, assim, ó. Se você sabe identificar, assim como a Cíntia respondeu, claro, a Laura talvez não tivesse com uma régua em mão. Porque às vezes a gente confunde a linha, que é o período. Mas não há problema. Agora é hora de errar. É hora de errar. É errando que se acerta. Parabéns para quem errou e parabéns para quem acertou. Porque falou. Tem que falar. Tem que se expor. É isso que eu quero. Tá? Então, assim, ó. O que acontece? Vamos de novo. Vamos mais um desafio. Tá? Quem é um elemento químico e o seu número atômico? O elemento químico que está no segundo período, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Segundo período e está no segundo período e família 18. Neônio, Ne, número atômico 10. Isso! Aí, Laura, te recuperou. Muito bem! Parabéns! Foi rápida. Isso aí, tá, pessoal? E o neônio, ele é um gás nobre, porque todos os elementos químicos que estão na família 18 são gases nobres. O que é um gás nobre? Ah, senhora, tu tá falando em gás nobre. Gás nobre, primeiro, todos os elementos desta família 18 são gases. Se é gás nobre, né? São gases, tudo bem. E todos eles são reis, têm coroa. O que quer dizer isso? São os únicos elementos da tabela periódica que no meio ambiente vivem livres. Não precisam se combinar com ninguém para fazer uma molécula. Por exemplo, a água. Qual é a fórmula química da água? H2O. 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 Então, tem 2 átomos de hidrogênio igual, um em cada ponta, e um oxigênio no meio. Então, precisa de pegar da tabela um átomo de oxigênio, mais um e um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, para eles se unirem e formarem a molécula da água. Mas o hidrogênio e o oxigênio não são gases nobres. Então, eles não têm como vir para o meio ambiente sem se combinar. Todo elemento químico, para ele sair da tabela periódica e vir para o meio ambiente, ele não consegue vir sozinho. Ele tem que se combinar com alguém. Os gases nobres, não. Eles são nobres. Eles vêm para o meio ambiente, eles já estão sozinhos. Eles são estáveis. Eles não precisam de ninguém para se combinar. Lá, quando no início do ano a gente fez o batismo, lembram? Vocês foram batizados com símbolos químicos? Vocês ainda lembram, gente?
Quem é que é o estronço da turma? Alguém lembra? Acho que a gente não chegou a fazer isso, senhora. Nós não chegamos a fazer o batismo dos símbolos químicos? Acho que não. Quem mais lembra? Não? É assim, ó. Todos os anos eu faço um batismo de símbolos químicos. Claro, nós não entramos nesse assunto, por isso que a gente não fez. Eu faço o batismo dos símbolos químicos. Aí eu pego o nome de vocês, cada um eu dou um elemento químico. Então vai ter o ouro da turma, vai ter a prata, vai ter o sódio, o potássio, o chumbo, o manganês, o estrôncio, o berílio, o argônio, o neônio. Cada um eu dou assim, de forma aleatória. E aí eu passo a fazer a chamada, e ao invés de vocês responderem o nome de vocês, eu digo, por exemplo, lá na turma do nono B, né? A primeira é a Brenda. Eu digo, Brenda. A Brenda tá aí, eu sei que ela tá aí hoje. Aí eu digo para a Brenda, Brenda, tu vai ser o ouro da turma, por exemplo. Aí eu digo, Brenda, aí tu fala para mim, ouro AU, porque o símbolo químico do ouro é AU. Então, sempre que eu fizer a chamada, tu vai ser o ouro AU, por exemplo. Aí eu chamo lá, número próximo, a ordem da chamada eu não sei, tá? Mas eu vou chamando, e eu, por exemplo, chego lá no Nicolas Fraga, tá, Nicolas? Eu sei que tu tá aí também. Aí eu digo, o Nicolas vai ser o estanho. Quando eu fizer a chamada, quando chegar no Nicolas, eu digo, Nicolas, tu diz estanho SN, por exemplo. Aí eu vou lá para a turma A, tá? Por exemplo, a primeira da chamada é a Amanda, tá? Vou traçar o mesmo paralelo da outra turma. A Amanda vai ser o ouro da turma. A Amanda, eu chamo a Amanda, eu sei que tu tá aí também, Amanda. Aí a Amanda diz, ouro? AU. Aí alguém vai dizer, mas por que ouro é AU se o ouro escreve com O, U, porque vem de aurum, do latim, tá? Aí eu chego lá no Nicolas, só que agora é o Nicolas Cruz, né, da turma A. O Nicolas, tu vais ser o antimônio, porque eu não lembro mais qual foi que eu dei pro aluno da outra turma. Antimônio. Aí, antimônio SB. Aí eu chamo o Nicolas, tu diz antimônio SB. Eu vou fazer o seguinte, a nossa próxima aula, que eu marcar, a semana que vem, vai ser o nosso batismo, combinado? Combinado? Próxima aula eu vou trazer a chamada, porque hoje eu não tenho ela aqui, tá? E mesmo aqueles que não estão presentes, eu vou dar um símbolo químico, vou fazer o batismo, e aí depois, pelo grupo do WhatsApp, aqueles que não puderem, porque muitos não conseguem participar, aí eles vão receber o batismo pelo WhatsApp. Combinado assim? Tá? E o exemplo que eu dei da Amanda e da Cíntia e dos Nicolas, não, aqueles elementos eu falei hoje, mas não quer dizer que vocês vão ser esses elementos. Provavelmente não vão ser, porque daí como hoje eu já falei, então provavelmente não. Só foi uma ideia, tá bom? Bom, voltando aqui, então. Então, quando se fala aqui na tabela, o elemento químico, por exemplo, só mais um e a gente já passa para o próximo. Família 17. Quem é o elemento e o número atômico da família 17, que está 1, 2, 3, 4, 5, no quinto período? O iodo? Iodo, ótimo. 53. 53. O meu iodo tá com o número dele... 53. Estava apagado, mas já enxerguei. Ok, certo. Até aí, tudo bem? Agora vem a pergunta da aula de hoje. Se o iodo tem número atômico 53, o número de prótons dele é igual ao seu número atômico. Todos eles. Então, por exemplo, iodo tem número atômico 53. Qual é o número de prótons? 53. 53. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Próton começa com qual letra? A palavra próton começa com qual letra? P. A palavra positivo começa com qual letra?
P. Próton positivo tá no pé. Próton positivo tá no pé. O que é isso, Sora? Tu enlouqueceu? Próton positivo tá no pé? É o seguinte. Segundo o Sistema Internacional de Unidades de Medida, sempre o número atômico ou o número de prótons está no pé do símbolo químico. Mas não é regra. Na tabela que eu tenho aqui está ao contrário. Por que eles botam o contrário? Para confundir, para os alunos cair, é uma isca. Próton positivo está no pé. Geralmente está no pé. E como que eu sei se não está no pé? Que no início, hoje alguém me falou, mas o meu hidrogênio tem 0,08 ali. Não é, não é. Porque se for número decimal, não é número atômico. O número atômico é um número inteiro sempre. Outra dica, o número atômico é sempre menor que o número de massa, que é o número com vírgula. Depois a gente vê isso, tá? Voltando ao iodo. Se o iodo, para ele ser neutro, eu digo que um átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o iodo tem 53 prótons, qual é o número de elétrons do iodo? Olha para a tela aí, ó. Olha o alumínio. Traçaram 53. Do alumínio é 13. E do iodo? 53. 53. 53 positivo no próton. E o elétrons, quanto que é? Também é 53. Também 53. Só que agora o elétron são 53 o quê? Negativo. Negativo. Então, se o iodo ele tem 53 prótons no núcleo e tem 53 elétrons na eletrosfera, aí ele é um átomo neutro, porque deu nulo, deu zero. Entendido? Tem que estudar em casa para melhorar essa ideia. Mas deu para dar uma clareada aí? Sim. Tá. Seguindo. Aqui, então, eu trouxe a tabela periódica, mas como eu estou com ela aqui em mão, vocês estão com a de vocês aí, tá? Não vai ter necessidade da gente olhá-la agora. Aí vem o seguinte. Número atômico é representado pela letra Z. Puxa, mas por que Z? Porque Z, e tem que ser maiúsculo, tá? Z, tá? Em alemão, na língua, em alemão, significa Zahl. E Zahl significa inteiro. Lá na matemática, quando vocês estudam os conjuntos, tá? Vocês não estudam o conjunto dos números naturais e dos números inteiros? Sim ou não? Oi? Sim. Sim. Tá? Então, assim, os números inteiros lá, tá? O Z, o conjunto de Z, não entra no número decimal, é número inteiro. Por isso que Z é representado pela letra Z. Tá ouvindo aí, Murilo? Sim. Tá? Nicole Rodrigues, tá me ouvindo? Oi, sim. Tá, ok. Tá dando para entender direitinho? Samuel? Sim. Ok, obrigada. Sim. Samuel, tá conseguindo entender? Sim. Vitor? Sim, senhora, estou entendendo. Tá? Estou entendendo. Ok. Nicolas Fraga? Tá aí, Nicolas? Não tá mais? Ele respondeu no chat que tá. Ele respondeu no chat, tá lá. Ah, tá. Louise, tá entendendo, Louise? Sim. Laura? Sim, senhora, estou entendendo. João Marcelo? Sim, senhora. Ingrid?
Sim, senhora. Henrique. Sim, senhora. Gabriel. Sim, sim. Oi, Gabriel. E aí, senhora? Nicolas Cruz. Oi, senhora, estou compreendendo. Compreendo. Cíntia, meu amor. Oi, senhora, tô sim. Todos são meus amores. Brenda. Sim, senhora. Ótimo. Amanda. Sim, tô entendendo. Maria Eduarda Moraes. Sim, senhora. A vergonha, meu pai. João Pedro. Botou no chat também que tá sem microfone daí. Ayumi. Sim, senhora. Alguém eu não chamei? Até a hora que nós começamos eu tinha anotado esses nomes. Eu tô entendendo, tá? Eu tô aqui. Ok. Então, assim, ó. Quando se falar em química em número atômico, não precisa escrever número atômico, é só colocar Z maiúsculo, porque Z maiúsculo significa número atômico. Ok? Então, se eu sei que um átomo qualquer tem número atômico que é próprio dele e é igual ao número de prótons, sempre, Z é igual a P. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tá em negrito. Z é igual a P. Sempre. Então, se eu disser que um átomo, por exemplo, pegar minha tabela aqui, o átomo do ouro tem número atômico 79. Qual é o Z? Que número tem o Z do ouro? O mesmo número atômico? O número atômico do ouro, AU, é 79. Qual é o valor do Z do AU? 79. 79. Qual é o número de prótons do AU? 79. Positivo ou negativo? Positivo. Isso. Qual é o número de elétrons se ele for um átomo neutro? 79 negativo? Isso. Por que eu estou afirmando isso? Para avisar aos navegantes, nós vamos chegar num assunto depois, daqui a um pouquinho, que os átomos vão deixar de ser neutro. Então tem que saber bem o que é um átomo neutro. Tem que entender o que é um átomo neutro, para depois nós estudarmos os átomos quando eles deixarem de ser neutro. E quando que eles deixam de ser neutro? Quando eles saem da tabela periódica e fazem uma combinação química. Aí ele deixa de ser neutro. Quem que não acontece isso? Os gases nobres, porque não se combina com ninguém, ele já é livre. Tá? Então, um átomo neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons e ele fica nulo, ele fica zero. Tá? Seguindo. Aqui nós temos continuação. Número de massa. O número de massa é indicado pela letra A maiúscula. E ele corresponde à soma do número de prótons mais os nêutrons de um elemento químico. Então, A é igual a P mais N, ou A é igual a Z mais N. Porque P e Z é a mesma coisa. Na verdade, essa fórmula ela é uma só. Onde A é número de massa, P é número de prótons, que é igual a Z, e N é o número de nêutrons. Então, qual é a fórmula que a gente vai ter que aprender para fazer problemas? A é igual a P mais N, que é a massa. O que é massa? Quantidade de matéria. E segundo o Sistema Internacional dos Elementos Químicos, a massa está sempre na cabeça e o próton no pé. De quem? De um elemento químico. Por exemplo, vou fazer um elemento químico aqui, tá? O elemento químico arsênio. Símbolo químico do arsênio, quem é que lembra? AS. AS, ótimo.
Então, AS, o número atômico, ou o Z, tá? Segundo o sistema internacional, tá sempre no pé, próton positivo tá no pé, e na cabeça, ó, próton positivo tá no pé. Arsênio, aqui, ó, 33, que é um número atômico, que é o Z. Ô, senhora, desculpa atrapalhar, mas a aluna falou que ela tá pedindo para entrar. Tá. Aí eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que diminuir aqui, sair daqui um pouquinho, tá? E entrar aqui. Me avisem sempre que tiver alguém, tá? Porque eu não enxergo. Aí eu tenho que baixar aqui e voltar. Tá. Agora eu vou ter que... Entraram os dois? Agora eu vou de novo lá. Vê se voltou. Voltou. Tá? Então, o que que acontece? Deixa eu botar a apresentação do slide atual. Ok. Então, A, que é o número de massa, tá? Que é a quantidade de matéria, ela é P mais N, tá? E aí vem os exercícios, que é a fórmula, que é o seguinte. Um átomo de zinco, tá? Símbolo químico Zn, tem A igual a 200. O que é A? Massa, quantidade de matéria. A massa, então, segundo o sistema internacional que eu estava fazendo, está sempre na cabeça, tá? O alumínio, por exemplo, alumínio não, o arsênio tem massa igual a 75. Ó, seria isso aqui, o arsênio, ó. Massa aqui em cima na cabeça, corpo e pé. Aqui seria o pezinho dele, ó, tá? E aqui nós temos, então, número atômico no pé, massa na cabeça. Isso segundo o sistema internacional. Só que nas tabelas, às vezes, vem ao contrário. Esse aqui vem embaixo e esse em cima. Por quê? Não sei, é para complicar. Como que vocês vão saber quem é um, quem é o outro? Sempre, gente, guarda, anota no cantinho aí, guarda isso aí. Sempre. Muda? Não, é sempre. Sempre o número atômico é menor do que a massa. Sempre. Guarda pro resto da vida isso de vocês. Ah, quando que eu vou precisar? Pro ensino médio? Quando que eu vou precisar? Uma faculdade? Ah, se for fazer química para utilizar lá nas fórmulas químicas, vocês vão fazer em laboratório, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos, tá? O zinco. Zinco, tá? Tem Z igual a 80, tá? Zinco, Z igual a 80, que não é o caso. Isso aqui é fictício, tá? E massa igual a 200. O que vai acontecer? Qual é o número de nêutrons? Tira os dados do problema. Então, vai colocar lá. A igual a 200. Z igual a 80. Qual o N? Interrogação. Tirei os dados. Como nós já fazíamos os problemas. Segunda coluna. Coloca a fórmula. Tá? Coloca a fórmula. A igual a Z mais N. Vai substituindo. Qual é o valor de A? 200. Qual o valor de Z? 80. Qual o valor de N? Não sei, é o meu X. Deixa N. Agora eu quero saber o valor de N. Eu vou mandar o 80 com operação inversa para o outro lado. Se ele está somando, vai passar subtraindo. 200 menos 80 igual a 120. N igual a 120. É só virar porque saiu espelhado. Só isso. Tá? Então, assim, ó, quando se fala em número de massa, tá? Soma. E aí, gente, tem uma
uma musiquinha que eu criei junto com os alunos do 9º ano, faz uns 3 anos, que eles não estavam conseguindo entender, e você sabe que eu gosto muito de música, né? Aí eu peguei assim pra eles, gente, tem uma maneirinha assim, ó, porque quando eu quero A, eu somo para achar. Quando eu quero P ou N, eu subtraio de A. Aí eles, eu disse, vamos fazer uma música? Quando eu quero A, eu somo para achar. Quando eu quero P ou N, eu subtraio de A. E aí vocês levam isso para o ensino médio, vocês vão tomar rapidinho, vão se assentar, vão se tomar proprietários disso e não vão errar nunca mais, tá? Então, assim, ó, se quer A, soma para achar. Soma quem? Z mais N. Mas se eu quero N, que é este caso aqui, eu subtraio de A. Quem subtrai de A? O outro valor que tu tem do dado que tu tirou. Dos dados que tu tirou. Tá? Vamos ver se vocês conseguiram. Eu sei que vocês não vão querer cantar comigo, mas canta aí quietinho, tá? Quando eu falar 3, a gente canta junto. Se alguém quiser cantar comigo, melhor. Mas se não quiser, tudo bem, tá? Mas canta aí na cabeça, tá? Quando eu disser 3, a gente começa. 1, 2, 3. Quando eu quero A, eu somo para achar. Quando eu quero P ou N, eu subtraio de A. Eu subtraio de A. Tá? Ótimo, é isso. Tá, seguindo. Elemento químico. O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos do mesmo tipo. Como assim, conjunto de átomos do mesmo tipo? Eu sei que o elemento químico do oxigênio é O. Tá, Sora, mas e daí? Conjunto de átomos? Sim, porque não existe só um O. Existe vários Os, vários oxigênios no nosso dia a dia, ao nosso redor. Então, tudo que é oxigênio é um elemento químico. Só isso. Tudo que é hidrogênio é um elemento químico. E ele sempre vai ter um número atômico próprio dele. Agora, pode mudar a massa. Se eu tiver 1 hidrogênio, eu vou ter uma quantidade de matéria. Se eu tiver 10.000 hidrogênios, eu vou ter outra quantidade de matéria. Mas o número atômico é o mesmo. Mas a massa pode mudar, porque depende da quantidade que eu reuni. Ok? Então, aqui vem, ó. Segundo a representação internacional dos elementos químicos, aqui está sendo BR. Quem é esse elemento químico? Quem é que sabe? Bromo. Bromo, ótimo. Esse que está no pé, 35, é o número de quê? Número atômico. Isso! Ótimo, número atômico. E também eu posso dizer que é o Z dele. E posso dizer que é o número de prótons, 35. E 35 positivo. E posso dizer que é o número de elétrons, 35 negativo. Se ele for um átomo neutro. Qual é a massa dele? Número de massa. 81. Que está lá em cima, na cabeça. Tá? 81 que está aqui na cabeça. Olha, ó, na parte inferior, temos o número atômico. Na parte superior, temos o número de massa. Segundo o sistema internacional, não é regra. Há tabelas que vêm invertido. Como que vocês vão saber quem é um, quem é o outro? Sempre, menor é o número atômico, maior é a massa. Maior é a massa sempre. Próximo. Tá. Aí vem, ó, A igual a P mais N ou A igual a Z mais N. Próximo. Existem tabelas que não seguem a regra, que eu já falei, que vem invertido. Aí eu coloquei bem grande, para não confundir, e assinei, porque foi nós que criamos essa musiquinha, tá? O número de massa é sempre maior que o número atômico, e sempre, independentemente de onde ele se encontra, na cabeça ou no pé, na parte inferior ou superior, tá? O número de massa é sempre maior, massa maior. Número atômico, menor. Ok? Eu vou disponibilizar essa apresentação no final da aula lá no grupo, para vocês. Essa apresentação é a
mesma que você já tem, que você já copiaram no caderno. Eu só vou colocar a apresentação para vocês terem ela mais ilustrada, tá? Isotopia, isobaria, isotonia. Ah! E aí? Que palavras, né? Pergunta. Isotopia. O que tem diferente nessa palavra aqui que eu escrevi de diferente? O que eu destaquei? O P. O P. O P está em vermelho. Ah, por que será? Será que é para bonito? Não, não é para bonito. O P está em vermelho e tem um propósito. É para saber que isotopia são átomos que têm o mesmo número de prótons. Exemplo. Tá? Exemplo. Aqui, hidrogênio, número atômico 1. E tem lá em cima, número 1, massa. Segundo, o hidrogênio, se ele é igual, o hidrogênio, ele vai ter o mesmo número atômico, 1. Só que a massa pode mudar. Então, a massa aqui dele é maior. E o terceiro, hidrogênio, número atômico 1, com massa 3, porque tem mais quantidade de matéria. Então, eu coloquei em vermelho, rosa e azul, porque é o que tem de diferente, é a massa. Coloquei em preto o elemento químico, e em preto o hidrogênio, o segundo e o terceiro hidrogênio, tudo em preto, e o número 1 em preto, porque são iguais. Então, o prefixo iso quer dizer igual. Isotopia, igual número de prótons, tudo tem 1. Ok? E o que tem de diferente? Número de massa. A massa é 1, 2, 3. Ficou claro aí? Sim. Sora, eu tenho uma pergunta. Fale. Antes a gente estava falando do símbolo químico bromo. Sim. Só que aí no que tu falou, a massa dele é 81. Certo? Uhum. E daí na minha tabela periódica a massa está 79,90. Ai, ótimo! Ai, eu te amo! Te amo! Sabe por quê? Porque o 81, tá? É a massa atômica. E cadê o bromo? Qual o número que você falou que tem aí? 79,90. 79,90. Tem vírgula? Sim. Tem, né? Vírgula 90. Então, existe o arredondamento de massa atômica. Tá? O que é isso? A gente vai aprender a fazer aqui. É que, na verdade, até agora, é que nem não seria 81, seria 80, que o certo. Eu até vou arrumar essa apresentação para depois disponibilizar para vocês. É 80 o correto, tá? Por quê? O próximo assunto é arredondamento de massa atômica. É que nem a gente faz o arredondamento das médias de vocês quando a gente trabalha com nota. 79,9. A primeira casa decimal após a vírgula é maior que 5. Então, aumenta mais 1 na parte inteira e aí se torna um número inteiro. É por isso. Tá? Eu já vou entrar nesse assunto seguido. Muito bem, parabéns, muito bem observado. Tá? Obrigado. Olha só, vou seguir, depois a gente chega lá, hoje ainda. Tudo bem? É tu que falou, né, Samuel? Sim. Tá, eu vou chegar nisso aí hoje ainda. Deixa eu ver que horas são. Bom. Isobaria. Isobaria, o que tem de diferente? O A. O A. Se o A é diferente, A representa, tá? Número de massa. Tá? Então, A representa o número de massa. Então, eles têm a massa igual. Se a massa é igual, iso quer dizer igual. O que eles têm de diferente? Número atômico. Claro. Pergunta bem óbvia, eu gostaria que vocês respondessem assim, ó, sem pensar muito.
se eles têm massa igual, se eles têm número atômico igual, o que eles têm? Desculpa, número atômico diferente. Eu vou repetir. Se eles têm massa igual, 40 e 40, eles têm números atômicos diferentes, 19 e 20. O que consequentemente, obrigatoriamente, se o número atômico é diferente, o que eles vão ter diferente também? Elétrons. Elétrons, ótimo, parabéns. Qual é o número de elétrons do potássio? 19. 19. E como é o número de elétrons? É 19 positivo ou negativo? Positivo. Negativo, boa. Cálcio, qual é o número de elétrons do cálcio? 20. 20, positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então tem número de elétrons diferente. O que mais que eles têm diferente? Eles são elementos químicos diferentes. Isso. É isso que eu queria. Ótimo. Parabéns. Elementos químicos diferentes. Aí alguém pode ter pensado assim, mas isso é óbvio. É óbvio, mas tu não falou. Quem falou foi a Laura. Tá? Então, assim, ó, gente, tem que falar, tem que se expor. Elemento químico diferente. Um é potássio, o outro é cálcio. Se eles têm número atômico diferente, é obrigatório que o elemento químico seja diferente. Por quê? Cada um tem o seu elemento químico próprio. 19 é só do potássio, 20 é só do cálcio. Ok? Então, isobaros, número de massa, quantidade de matéria igual. Apesar de ser elementos químicos diferentes, eles têm o mesmo peso. E por último, isotonia. Iso quer dizer igual. Isotonia. O que eles têm igual agora? Hein? Vamos lá que o tempo está passando. Isotonia. O que eles têm de igual? Eles têm o mesmo número de nêutrons. Número de nêutrons. Como que eu acho o número de nêutrons? Se eu quero o A, se eu Somando? quero A, eu somo para achar. Se eu quero N nêutrons, N, eu subtraio de A. Isso. Pergunta, o carbono, qual o A do carbono? Qual o valor do A do carbono? 14. 14. Qual o valor do P do carbono? P ou Z? 6. 6. Parabéns. Se eu quero N, olha a música. Se eu quero N, Subtrai do A, que é o 14. subtrai de A. 14 menos 6? 8. 8. Vamos para o oxigênio. Qual é o número atômico ou o Z do oxigênio? Qual é a 16. pergunta, senhora? Qual é o número atômico do oxigênio? 8. Isso, aquele que é só dele. 8. Qual é o número de massa, quantidade de matéria do oxigênio? 16. 16. Se eu quero N, diminui de A. diminui de A. 16 menos 8? 8. 8. Nós vamos ter os dois iso, igual ao número de nêutrons. 8 e 8. Ok? Ok? Ok. Próximo. Olha a música. Agora é ela, ó. Música construída
por alunos de anos anteriores da Escola Rondônia, juntamente com a professora Denise. Se eu quero o A, eu somo para achar. Se eu quero o P ou N, eu subtraio de A. Eu subtraio de A. Próximo. Massa atômica. Agora, Samuel, e para todos, vem o arredondamento de massa atômica. Gente, arredondamento de massa atômica, eu tenho que tornar a massa atômica um número inteiro, tá? E ela vai passar a se chamar número de massa. Porque, na verdade, a massa atômica e número de massa são o mesmo número arredondado. Como assim arredondado? Eu vou tirar a parte decimal, eu vou transformar em número inteiro. Tá? De que maneira? Tem regras. Aí eu fiz um esquema aqui, que foi da nossa última aula, que eu mandei esta semana para vocês ontem. Tá? Eu mandei pelo site da escola, que é o arredondamento de massa atômica. Como que ele acontece? Primeira regra, tá? Quando a primeira casa decimal for menor do que 5, se mantém igual à parte inteira. Por exemplo, 207,2, tá? Inteiros, 207 inteiros, 2 décimos, tá? O 2 é a primeira casa decimal, tá? Se o 2 é a primeira casa decimal, é menor, igual ou maior que 5. 2 é menor do que 5. Então, o arredondamento de massa atômica fica 207. Corta o 2. Se for igual ou maior do que 5, põe mais 1 na parte inteira. Então, ali, por exemplo, se pegar o Samuel, vamos pegar lá o eurobromo, né? Sim. Aquele lá tinha 81, mas lá é porque eu peguei de um livro. Às vezes os livros não trazem muito, eles se passam, acabam arredondando, porque há tabelas que vêm um pouquinho diferente. Então é o seguinte, tá? O bromo está em qual família e qual período? Família 17, período 1, 2, 3, 4. Achem aí o bromo, pessoal. Família 17, período 4. 79,95. A primeira casa... O que eu quero dizer com primeira casa decimal? É o primeiro número que vem depois da vírgula, tá, pessoal? Para lembrar, quem não lembra. O que vem depois não interessa. É a primeira casa decimal. 79,9. A primeira casa decimal, o número que vem é maior do que 5, igual ou menor do que 5? Do bromo. É maior que 5. Maior que 5. Então, ele vai arredondar para mais 1 na parte inteira. 79 mais 1? 80. 80. Tá? Então, ele vai arredondar ali para 80. Certo? Aqui, neste caso, chumbo. Símbolo químico do chumbo, PB, porque vem de plumbum. Tá, símbolo químico PB que vem de plumbo. 207,2. Olha a primeira casa decimal, 2. 2 é menor do que 5. Esquece aquele 2 e fica com a parte inteira, 207. Então, o resultado será o número de massa A igual a 207. Ok? Ok. Agora, segundo caso. Quando a primeira casa decimal for maior ou igual a 5. Por exemplo, o lantânio. Massa atômica 138,9. Arredondamento, como é que fica? 139. 139. Entendido? Aí, ficou ali embaixo, depois eu vou arrumar também, temos uma exceção. Aquela história, para atrapalhar a nossa vida, toda regra tem exceção. Temos uma exceção em toda a tabela periódica, que é o cloro. O cloro, gente, o número de... a massa atômica dele é 35,4
0,453. Eu já memorizei porque é a única exceção. Tá? O cloro está na família 17, no terceiro período. Acha o cloro aí. Tá? Então, o númerozinho que tem lá decimal, 35,453. Se fosse arredondar normalmente, ficaria quanto o arredondamento? 34. Olha melhor. Quanto que ficaria o arredondamento? 35. 35. Porque o 4 é menor do que 5, esquece o 4, fica com a parte inteira igual, 35. Seria, mas não é. Ele é uma exceção. Como que fica o arredondamento? Esse vocês têm que memorizar. É o único, é uma exceção. Tabela periódica não se decora, mas isso vocês vão acabar memorizando. O arredondamento do cloro é 35,5. É o único elemento da tabela periódica que fica, no arredondamento, ele fica decimal, ele fica com vírgula. Tá? É o único. E aqui vem outros exemplos. Por exemplo, o magnésio, símbolo químico Mg, massa atômica, 24,305. Olha a primeira casa decimal, tá? A primeira casa decimal é o 3. 3 é menor do que 5. Arredondamento, fica a parte inteira igual, 24. Ok? Bário, símbolo químico Ba. O bário, 137,33. O 33 é menor... O 3 é a primeira casa decimal, é menor do que 5. O arredondamento, 137, porque fica igual a parte inteira. Iodo, 126,905. Quem é a primeira casa decimal? O 9. O 9 é a primeira casa decimal, acrescenta mais uma parte inteira, 127. Ali o 127, ok? Até aqui, tudo bem? Gente, eu marquei a aula até 11h30. Falta para nós ainda, é que se estendeu um pouquinho lá com os professores, né? Falta distribuição eletrônica, tá? A gente pode deixar a distribuição eletrônica para a semana que vem, ou podemos aí encerrar hoje para vocês terem uma ideia. O que vocês acham? Amanda? Estão aí, pessoal? A Amanda saiu. Amanda Eu acho que a gente podia deixar para semana que vem, então. Então, vamos deixar para semana. Ó, a gente faz assim. Hoje a gente encerra por aqui. Tá bom? E a partir da semana que vem... a partir da semana que vem. A gente faz, a partir daqui na semana que vem, a partir de distribuição eletrônica. Acho que a gente já viu bastante coisa hoje, né? Se vimos. Tá bom. Então, assim, ó, estudem isso. Para a semana que vem, lá no site, vai só exercício sobre isso. Então tá bom. Tá? E aí vai exercício de distribuição eletrônica também. Tá? Então, assim, ó, eu vou colocar depois essa apresentação lá no grupo. Aí vai a questão das camadas, que são KL, MN, OP e Q, tá? As regras, tem 3 regras, e a distribuição, tá? Então, essa distribuição vai lá, e aqui encerraria a nossa aula de hoje, ó. Só vou dar a mensagem de hoje para vocês. Teria só mais 3 slides, tá? Então, hoje, a mensagem fica aqui, ó. Quer passar? Dá pra passar? Olha só. Tá? Antes de... só para vocês conseguirem fazer os exercícios, eu acho, a distribuição eletrônica, só rapidinho, tá? Ela tem 7 camadas. Eletrônica dos elétrons em camada. 7 camadas. Que camadas são essas? K, L, M, N, O, P e Q. E tem um número de máximo de elétrons em camada, que é esse aqui, ó. Na primeira camada, tá? Na camada K, cabem 2 elétrons. Na segunda, cabem 8, até 8, até 18, até 32, 8 e 18. Então, eu gostaria que você desse uma memorizada nisso aqui. 2,
8, 18, 32. Aí repete, como se dobrasse. KLM. Na O é 32 de novo, na P é 18 de novo, e na Q e L, ó. Então, vocês têm NO 32, 32, M e P 18, 18, LQ 8 e 8, e a primeira é 2. Então, 2, 8, 18, 32. 32, 18 e 8. É o número máximo de elétrons que cabe naquela camada. Como assim? Aí vem, ó. Para todo átomo, a última camada nunca pode ultrapassar 8 elétrons. Por exemplo, se eu vou colocar lá 10, 12, eu não posso colocar na última camada. É até 8 e vai para a próxima camada. O número de elétrons. Só para vocês terem uma ideia. E assim vai. Tá? Só isso hoje. Só isso. Tá? Só isso. Aí, então a mensagem de hoje é o seguinte. Não existe falta de tempo. Existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. A quarta-feira vira sábado. E um momento vira uma oportunidade. Pedro Bial. Então, com carinho para vocês, tá? É o que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tá?